Tudo isso começou com Yuichi. Ele está no segundo ano da escola e leva uma rotina bastante normal. Todas as manhãs, ele se levanta antes do amanhecer para entregar jornais, usando esse salário para cobrir seus custos diários. Hoje ele se esforça ainda mais porque há uma excursão da turma no próximo mês, e ele está determinado a ir, já que ele e seu grupo próximo já planejaram isso juntos. Na escola, conhecemos seu círculo íntimo. Tem o Shibi, o garoto rico e loiro que emprestaria dinheiro ao Yuichi com prazer, se fosse necessário. Shiro não suporta o quão convencido Shibi age e diz para ele se acalmar. Então Tenji e Yutori entram e incentivam Shiro a relevar e perdoar o amigo desajeitado. Tenji tem uma mente genial e uma imagem impecável. Yutori é quieta e tem um histórico de ser intimidada. Os 5 se sentem sólidos como uma equipe, e Yuichi deseja que nada nunca mude. Esse desejo não dura. O professor deles anuncia que o dinheiro para a viagem, 2.000 ienes para toda a turma, desapareceu. Shiro implora para quem pegou admitir, para que a turma não se desfaça. Ninguém se manifesta. As coisas parecem piores no dia seguinte, quando tanto Shiro quanto Shibi não aparecem. Como eles eram os que estavam com o dinheiro, as pessoas começam a sussurrar que provavelmente foram eles. Naquela noite, Yuichi recebe um bilhete de show pedindo para se encontrar na escola. Ele se apressa e encontra todos os 4 amigos lá também. Cada um foi informado de que Yuichi os chamou. É uma armadilha. Antes que ele possa entender, um choque o atinge por trás. Enquanto ele desmaia, ele vê um borrão de seus amigos sendo arrastados. Enquanto está inconsciente, 2 vozes de sua vida colidem em sua cabeça. Seu professor sempre dizia que o dinheiro é o que mais importa. Sua mãe sempre dizia que os amigos importam mais. Quando ele acorda, ele e os outros estão trancados em uma sala branca. Uma boneca entra cambaleando. Yutori a reconhece imediatamente. Manabu, um personagem de um desenho antigo. Manabu diz a eles que agora estão em um jogo. Ganhem uma rodada e recebem 2.000 ienes. Completem tudo e o total se torna 20.000 ienes. Esse prêmio, diz Manabu, existe para cobrir uma dívida. Yuichi retruca que é um absurdo, mas o boneco acrescenta um detalhe brutal. Um dos amigos de Yuichi está sentado em exatamente 20.000 ienes de dívida. Tenji tenta resistir, ele chama isso de sequestro, aponta que não há provas, e Manabu responde lançando outra bomba. Alguém do grupo deles pagou uma taxa de inscrição de 2 ienes para inscrevê-los. Isso significa que o ladrão da excursão da classe e a pessoa que os arrastou para essa confusão são a mesma pessoa. Eles têm uma escolha. Recusar-se a jogar, o depósito de 2.000 ienes desaparece. E a única pessoa que deve dinheiro fica presa pagando os 20.000 ienes sozinha. Concordar em jogar, a dívida é dividida igualmente entre os 5. Se vencerem, a dívida desaparece. Se perderem, todos carregam o peso inteiro. Manabu deixa que eles pensem sobre isso, eles decidem não caçar o traidor agora e concordam em participar, porque como amigos, ajudar uns aos outros parece ser a única opção. Yuichi luta com a velha questão, dinheiro ou amizade, o que importa mais? Ele decide que seus amigos vêm em primeiro lugar e eles entram no jogo juntos. O primeiro desafio começa. Na mesa está uma moeda enorme e 5 placas com nomes, cada uma mostrando o valor devido por aquela pessoa. O total de 20.000 ienes já está dividido igualmente, então cada placa mostra 4.000 ienes. As regras são apresentadas. Ninguém pode mostrar seu próprio comprovante de dívida a ninguém. Se alguém o fizer, sua dívida dobra. Todos os 5 devem manter uma mão na moeda e deslizá-la juntos para responder a cada pergunta. Se todos concordarem, a moeda desliza para a resposta escolhida. Se uma pessoa discordar, a moeda vira para a escolha oposta. Este arranjo mede o quão unidos eles estão e dá vantagem à voz da minoria. Eles também não podem falar, exceto enquanto uma pergunta está sendo lida. Fale na hora errada e sua dívida dobra. Um aviso final, quando o jogo termina, quem ficar em último lugar ficará com toda a dívida. A dica para vencer é simples. Fiquem juntos e não se desfaçam. Shibi lê a primeira pergunta. O Monte Fuji é a montanha mais alta do Japão? Todos sabem que a escolha certa é sim, mas a moeda cai na outra opção. Eles perdem a chance de reduzir o que devem. Shiro tenta dizer algo, mas os outros a impedem. Ninguém quer uma penalidade por falar no momento errado. O segundo prompt é igualmente simples, e novamente a moeda cai do lado errado. Isso torna óbvio que alguém está sabotando eles. A mente de Yuichi vai para Shibi. Alguns dias antes, Shiro deu um soco em Shibi quando ele tentou flertar, então talvez ele queira vingança. Shibi pediu ajuda ao grupo para consertar as coisas com Shiro, e todos o ignoraram. Mesmo assim, Shiro já tinha se acalmado porque Yuichi defendeu Shibi. De volta à rodada, o terceiro desafio aparece, fácil novamente, e ainda assim o resultado é arruinado pela terceira vez. Agora é a vez de Yuichi ler o número 4. Ele olha para baixo e vê que não há pergunta alguma. Os jogadores têm que criar uma eles mesmos. Sob essa instrução há uma nota. Se a moeda cair em sim, o grupo vence a rodada.
Se terminar em não, a dívida pessoal do leitor é reduzida pela metade. Finalmente, Yuichi entende. Os 3 primeiros foram básicos de propósito, mas alguém continuava empurrando a moeda para reduzir sua própria dívida e transferir o peso para quem devia mais no momento. Por um segundo, ele pensa em ser egoísta e escolher não para se ajudar. Então ele olha a ordem das jogadas. Yutori é a última. Ela é frágil e não está preparada para carregar uma montanha de dívidas sozinha. Ele mira no resultado do grupo para protegê-la. Mesmo assim, alguém ainda seleciona não. Isso lhe diz que alguém na sala está ativamente tentando jogar tudo em cima de Yutori. É ainda mais assustador porque o último aviso não vem com nenhuma nota especial para reduzir o que você deve, ao contrário dos primeiros 4. Quando chega a vez de Yutori, o aviso dela é simples e honesto. Continuaremos todos amigos? As pessoas assistindo sabem que este deveria ter sido o primeiro aviso. No início, a resposta teria sido sim, sem hesitação. Mas depois de toda essa desconfiança, a maioria agora provavelmente escolherá não. Yuichi não quer que Yutori seja esmagada por isso. Ele quebra a regra do silêncio e fala, plenamente ciente de que isso dobrará sua própria dívida. Ele faz isso de qualquer maneira para que ela não fique isolada e presa a tudo. Ele confronta o grupo, dizendo que estão direcionando a dívida para Yutori de propósito, e então afirma uma regra verdadeira diferente, que a pessoa com a menor dívida no final na verdade perde. Os outros suspeitam que ele está blefando, mas nenhum deles está disposto a arriscar falar e se tornar o próximo alvo. Por causa do movimento dele, todos escolhem sim, e eles passam a rodada. Mesmo depois de passar, eles notam algo estranho. O total de cada pessoa só cai 400 ienes. Yuichi também percebe que seu próprio número não mudou muito, já que ele teve um corte de 50% da nota, mas depois o eliminou dobrando como dívida quando falou fora de hora. Manabu os empurra para o segundo jogo. Yuichi fica um momento para verificar as folhas de instruções e as pequenas notas da primeira rodada, mas elas desapareceram, como se nunca tivessem existido. Shiro voltou para encontrar Yuichi e falou diretamente sobre uma cobra escondida entre eles. O instinto de Yuichi inclinava-se para Shiro, não porque ela fosse descuidada, mas porque era exatamente o oposto. Ela é precisa, estável e sempre segue um plano, o tipo de pessoa que normalmente perseguiria o verdadeiro ladrão dos fundos da turma em vez de participar de um jogo duvidoso. Vê-la aqui não condizia com a maneira como ela normalmente lida com problemas, então isso acendeu alarmes para ele. Shiro, por outro lado, estava de olho em Yuichi. Ela apontou os problemas financeiros dele como uma possível razão para ele se inscrever em algo tão sujo. Ela disse que não o chamou antes, não por pena, mas porque realmente se importa com ele. Ela também assumiu uma penalidade. Depois que o grupo errou o primeiro desafio, ela acidentalmente fez um som e foi penalizada com uma violação de regra que dobrou o que ela devia. Ela acreditava que Yuichi quebrou uma regra de propósito mais tarde para protegê-la, porque naquele exato momento ela tinha a maior dívida. Toda a conversa deles não ficou privada, Tenji ouviu tudo. Lá em cima, os observadores assistindo ao jogo avaliaram Yuichi como astuto com dinheiro e rápido em táticas, mas duvidaram que apenas inteligência pudesse sustentá-lo. Alguém dentro do grupo estava ativamente destruindo seu vínculo de propósito. Eles avançaram para o segundo jogo. Desta vez, havia uma multidão na galeria acima, e o desafio foi projetado para apodrecer amizades de dentro para fora. As instruções eram confusas no início, então Manabu as explicou em passos simples. Um de cada vez, um jogador entra em uma sala separada, escreve algo desagradável sobre um amigo em um papel e o coloca em uma caixa. Manabu lê a frase submetida em voz alta. O público então vota em quem deve avançar mais longe em um tabuleiro. A primeira pessoa a chegar à linha de chegada assumiria toda a dívida e continuaria sozinha, enquanto os 4 restantes seriam eliminados ali mesmo. Havia uma saída de emergência. Se todos entregassem papéis em branco, cada pessoa avançaria exatamente um espaço. Se continuassem assim, poderiam chegar ao final lado a lado e passar juntos para a terceira rodada. Manabu avisou que um traidor quase certamente não jogaria limpo, então apostar tudo em entradas em branco era perigoso. Os 2 supervisores riram para si mesmos, convencidos de que as pessoas são egoístas por natureza, e ansiosos para ver quão rapidamente o grupo iria ceder. Nas 2 primeiras rodadas, todos os jogadores entregaram um papel em branco. Toda a equipe avançou 2 espaços no total, um espaço por rodada limpa, mas cada quadrado no caminho vinha com condições em letras miúdas, que adicionavam dívidas extras às suas contas à medida que avançavam. Então Manabu introduziu uma reviravolta. Todas essas penalidades adicionais seriam transferidas para a pessoa que chegasse à linha de chegada primeiro. A partir da terceira rodada, as rachaduras se ampliaram. Alguém soltou um insulto real direcionado a Shiro, expondo que ela gostava de Yuichi, embora tivesse namorado Tenji anteriormente. Os observadores notaram quase alegremente que o drama amoroso é a maneira mais rápida de explodir um grupo de amigos. Por causa do voto do público nesse insulto, Shiro teve que avançar 5 espaços enquanto todos os outros avançaram apenas 1. A reação foi imediata. Shibi atacou Yuichi, dizendo que Yuichi tinha jogado sabendo dos sentimentos de Shiro e ficando em silêncio.
Tenji repreendeu Shai por estar com ciúmes, lembrando-o de que ele era seu ex. Shihou interveio e explicou que seu relacionamento com Tenji não era um romance. Seus pais são velhos amigos e praticamente arranjaram isso. Ela nunca sentiu isso por ele. Tenji, no entanto, realmente se importava com ela, o que o fez se irritar ainda mais quando Shibi falou grosseiramente sobre ela. A briga mudou para acusações sobre o deslize do insulto. Shibi e Tenji voltaram sua suspeita um para o outro. Tenji tentou redirecionar a sala com lógica, colocando a culpa em Shaibi por espalhar o boato do triângulo amoroso em primeiro lugar. Ele também argumentou que não escreveria essa frase porque isso o tornaria instantaneamente o suspeito óbvio. Antes que a tensão se transformasse em socos, Yuichi se interpôs entre eles e disse para focarem nos sentimentos de Shihou se realmente se importassem com ela. Ao lado, Yutori sentiu a dor de ser ignorada e ficou em silêncio, irritada que os três rapazes estavam envolvidos com Shihou enquanto ela desaparecia no fundo. Na próxima rodada, 3 insultos foram lançados de uma vez. O pior deles revelou que Shihou tinha feito cirurgia plástica. A votação a empurrou novamente várias casas à frente, enquanto Yuichi avançou apenas uma e Shibi 2. As provocações continuaram ficando mais cruéis, e a distância entre os amigos aumentou a cada revelação. Então veio um golpe que cortou ainda mais fundo. O passado de Yutori como Sugar Baby foi exposto. A vergonha e o pânico a dominaram. Ela imediatamente apontou para Shihou, porque Shihou era a única pessoa que sabia e a acusou de traição. Shibi, sendo desajeitado com as palavras no pior momento possível, fez comentários insensíveis que pioraram tudo, e Tenji deu-lhe um soco de raiva. Após esse soco, Tenji virou-se para Yuichi e pediu-lhe para ser o único a consolar Yutori, dizendo que apenas Yuichi tinha a calma que ela aceitaria. Algumas rodadas a mais passaram, e a posição no tabuleiro contava uma história clara. Tenji estava bem atrás, Manabu repetiu as regras, mas já não parecia que os totais de dívida eram um verdadeiro ponto de pressão. A exposição constante da dor privada havia se tornado a verdadeira arma. Yutori se abriu completamente. Ela havia sido alvo de bullying severo. Tanto seus professores quanto seus colegas viraram as costas quando ela implorou por ajuda. Para que o assédio parasse, ela pagou seus agressores. O gasto de dinheiro a levou a se tornar uma sugar baby para um homem rico e feio. No começo, significava refeições sofisticadas e ser vista em público. Depois, ele exigiu cosplay e fotos. Quando ele tentou cruzar uma linha física, ela fugiu. Ela acreditava que não tinha cruzado essa linha, mas as pessoas online se recusavam a acreditar nela. Ela se voltou para Yuichi e implorou que ele acreditasse em sua história, porque em sua mente ele era a única pessoa que ela ainda tinha. Se ele se afastasse agora, ela não teria ninguém. Os supervisores, observando de cima, sorriram com um padrão familiar. Aos olhos deles, a maioria das pessoas pensa que permanecer puro lhes dá permissão para menosprezar qualquer um que rotulem como sujo. Em uma multidão como esta, eles esperavam que quase todos culpassem Yutori. Yuichi recusou-se a jogar esse jogo. Ele aceitou a história dela sem hesitar e deixou claro que não abandona seus amigos. Ele se inclinou, sussurrou algo que só ela podia ouvir e pediu que ela confiasse nele. Esse único ato fez os observadores trocarem olhares. Se ele podia estender graça tão facilmente, talvez seu próprio passado carregasse cicatrizes mais pesadas do que as de Yutori. Mesmo com o apoio de Yuichi, a suspeita de Yutori sobre Shihou não desapareceu. Ela queria distância. A verdade, porém, era diferente. Shihou sabia sobre a situação de Yutori porque a tinha ajudado antes, e Yutori tinha confiado nela depois de ser salva. Shihou não tinha se intrometido ou pressionado por detalhes, e nunca tinha quebrado uma promessa aos seus amigos. Da varanda, os observadores notaram que o sabotador oculto tinha feito exatamente o que queriam. O objetivo não era lucro, o objetivo era separar os 5. E quem quer que fosse, essa pessoa provavelmente estava sorrindo agora, porque também foi quem roubou os 200 ienes do fundo da viagem da turma. Um flashback juntou as peças. O ladrão era um dos 5. Durante este encontro, eles colidiram com Yutori. A caneta dela arranhou sob o olho do culpado e deixou um pequeno corte. Essa mesma pessoa era a única que sabia sobre a cirurgia estética de Shihou que ela fez para cobrir uma cicatriz na bochecha. Essa mesma pessoa revelou o segredo de Yutori também, porque tinha dado a Shihou um chaveiro fofo que na verdade escondia um dispositivo de escuta. O traidor era Tenji, aquele com a pequena cicatriz sob o olho. Ele não estava atrás de dinheiro. Ele arquitetou o caos para isolar Shihou, destruindo todos os relacionamentos ao redor dela para mantê-la só para ele. Shihou voltou para Yuichi porque queria que Tenji ouvisse dela que não foi ela quem vazou suas informações privadas. Tenji aceitou sem lutar e a razão era simples. Ele era o verdadeiro mentor. Dos 5 segredos que tinham sido lançados até agora, os 3 mais desagradáveis foram escritos pelo próprio Tenji. Ele já tinha quebrado a confiança de Yutori em Shihou. O próximo passo era virar a suspeita para que Shihou começasse a olhar para Tenji.
Tenji imaginou que Shiro poderia facilmente acreditar que Yutori expôs seu próprio passado apenas para difamar Shiro, fazê-la parecer terrível na frente de todos, e em seguida, puxar Yuichi para o seu lado. Tenji também julgou que Yutori nunca venceria Shiro frente a frente pela atenção de Yuichi. Em sua mente, Yutori era bondosa e facilmente movida pela piedade, o que a tornava fácil de manipular. Manabu os incentivou a continuar jogando, então Yutori disse a Tenji para jogar na próxima rodada primeiro. Tenji percebeu que agora estava em último lugar. Se os insultos continuassem a pular ele, as pessoas começariam a apontar o dedo para ele. Para proteger sua imagem, ele decidiu escrever um artigo difamatório sobre si mesmo. Ao atacar a si mesmo, ele poderia fingir ser honesto e manter a confiança do grupo. Quando Tenji voltou, a situação já tinha explodido. Yutori tinha acabado de dar um tapa em Shiro. O motivo? Shiro acusou Yutori de encenar um insulto contra si mesma para parecer uma vítima e atrair Yuichi. E Yutori perdeu a paciência. Tenji viu a oportunidade imediatamente. A amizade entre as meninas estava rachada, e isso fez com que todos os outros laços balançassem. Shiro disse em voz alta que as meninas não têm medo de jogar sujo pelo que querem. Yutori retrucou mencionando a cirurgia plástica de Shiro. Shiro então explicou calmamente por que tinha feito o procedimento. Ao ouvir isso, Shibi voltou para o lado de Shiro para apoiá-la. A partir desse ponto, as duas garotas não confiavam mais uma na outra, e como Yuichi ficou perto para confortar Yutori, a confiança de Shiro em Yuichi também desmoronou. Tenji observou as peças do dominó caírem exatamente como ele queria, Shiro contra Yutori, e ambas duvidando de Yuichi. Ele foi até Shiro enquanto ela estava machucada e com raiva. Shiro afastou Yuichi e escolheu ficar com Tenji. Manabu manteve a rodada em andamento e os 4 jogadores ativos voltaram. Apenas 2 papéis continham insultos desta vez. O primeiro comentário não importava muito. O segundo era a nova mentira de Tenji. Ele escreveu que era um ano mais velho que os outros, que algo havia acontecido e ele teve que repetir um ano, por isso estava na turma deles agora. Apenas Shiro sabia desse fato, o que fez todos olharem para ela. Tenji plantou essa história de propósito para isolar Shiro, para que ela não tivesse mais ninguém além dele. Por causa da votação, Shiro teve que avançar espaços extras no tabuleiro. Aquele quadrado específico também lhe deu uma opção especial. Ela poderia escolher alguém e revelar um segredo sobre essa pessoa. Então, o público votaria se perdoaria essa pessoa. Se a multidão se recusasse a perdoar, ela seria forçada a avançar mais 10 passos como penalidade. Essa cláusula assustou Tenji. Se Shiro o escolhesse, os organizadores revelariam a verdade de que foi ele quem os inscreveu nessa confusão. Como Tenji agora estava mais próximo de Shiro, seria natural para ela testá-lo. Nesse momento, Shibi deu um passo à frente e se ofereceu. Ele queria assumir a culpa para reconquistar a confiança de Shiro. A revelação que se seguiu não era sobre as ações de Shibi, mas sobre sua família. O jogo anunciou que o pai de Shibi é um político corrupto, mulherengo, trapaceiro, desvia dinheiro e enterra problemas com dinheiro. As pessoas que monitoram o jogo previram que isso dividiria o grupo. A maioria dos pais não gostaria que seu filho andasse com o filho de um criminoso, então esperavam que o público se voltasse contra Shibi. Tenji usou essa vitória para pressionar ainda mais. Ele argumentou que Shibi não poderia ser considerado limpo, porque se o pai tinha encoberto tantas coisas, havia uma boa chance de Shibi também ter feito algo errado no passado e ter sido protegido. Esse argumento deixou Shibi completamente sozinho. O público votou quase unanimemente contra ele, cerca de 99%. Ele foi forçado a avançar 9 espaços de uma vez, terminando logo atrás de Shiro na pista. A próxima rodada começou e Tenji queria encerrar isso rapidamente. Após a contagem dos votos, apenas uma nova acusação apareceu. Shibi matou alguém. Tenji congelou. Ele não tinha escrito nada naquela rodada, ele já tinha agitado o suficiente e planejava parar para evitar chamar atenção. Observando as reações, ele percebeu que aquela frase veio da Yuichi. Lá em cima, os supervisores se animaram. Agora o show estava ficando interessante. Se você olhasse de perto toda a confusão, Yuichi estava discretamente direcionando o fluxo o tempo todo. Shibi insistiu que nunca tirou uma vida e chamou isso de mentira. Tenji concordou em sua mente. Alguém como Shibi nem tinha coragem para isso. Shibi implorou a Manabu para punir o mentiroso, mas a regra só se ativa se ele puder provar que é inocente. Shibi pediu para verificar seu registro criminal, mas mesmo que existisse, seu pai o teria apagado. Manabu deixou os supervisores decidirem. Em seu pânico, Shibi soltou algo terrível para seu caso. Se ele tivesse feito isso, seu pai teria encoberto. Esse gol contra fez o público empurrá-lo 5 espaços à frente. Yuichi disse que ainda acreditava em Shibi e começou a expor sua própria análise. Ele afirmou que o traidor havia escrito todas as principais difamações desde o início. Ele tentou apontar para uma única pessoa, mas disse que não podia nomeá-la ainda, o que fez Tenji pensar que ele estava apenas ganhando tempo. Então Yuichi explicou por que o próprio tabuleiro revelava o design.
Como havia uma multidão assistindo, a pista não poderia estar carregada apenas com armadilhas de dívida que acumulam dinheiro devido para sempre. Se isso fosse verdade, os organizadores sempre vencer. Os jogadores chegariam ao final em pior situação do que quando começaram, e os espectadores ficariam entediados. Além disso, a rota funcionava como um tabuleiro de estilo Monopólio, o que significa que tinha que haver casas que eliminassem dívidas, e eles já tinham visto uma antes que reduzia o que deviam. Então, se todos os 5 terminassem juntos, os aumentos e as eliminações de dívida se anulariam na maior parte. O problema era que eles descobriram isso tarde. Mesmo assim, Yuichi propôs uma solução. Como Shibei estava mais à frente, todos os outros deveriam escrever insultos apenas sobre si mesmos, o que empurraria o resto para frente e permitiria que eles alcançassem sem se machucarem mais. Se alguém quebrasse essa regra e escrevesse um insulto sobre Shibe, se exporia porque não estaria segurando uma carta de auto-insulto para a rodada. Dessa forma, Shibe poderia ficar parado enquanto o grupo se aproximava dele. Tenji rejeitou a ideia. Se Yuichi realmente soubesse quem era o traidor, deveria nomeá-lo agora. Então, poderiam forçar o traidor a chegar sozinho na terceira rodada, e o resto poderia seguir em frente juntos. Tenji pressionou e pressionou, dizendo que Yuichi era muito mole para tomar uma decisão difícil. Os votos foram revelados, 10 calúnias no total. Não havia limite para quantos insultos poderiam ser submetidos, então o plano desmoronou instantaneamente. Tenji exigiu que Yuichi expusesse o traidor. Encurralado, Yuichi admitiu que inventou a história sobre ter provas. A confiança nele desmoronou exatamente como Tenji esperava. Com isso, Tenji só precisava continuar se movendo para concluir sua vingança pessoal contra Shiro, a pessoa que ele sentia ter roubado o que mais importava para ele. O jogo continuou até que Shiro pisou no último quadrado antes do fim. A partir daí, não importava qual escolha que ela fizesse em sua próxima ação, ela avançaria mais um espaço e entraria no jogo final. Mas a rodada não havia terminado, porque as pessoas que estavam conduzindo as coisas notaram algo novo. Yuichi era um jogador perigoso. Ele estava moldando o jogo das sombras enquanto todos olhavam para o outro lado. Yuichi mudou de tática. Ele disse que eles deveriam cooperar agora para descobrir o traidor. As regras eram claras: mentir e você é punido. Então, se todos os 5 escrevessem "fui eu quem nos inscreveu", cada pessoa estaria mentindo, todos receberiam uma penalidade, e eles poderiam suportá-la juntos. Então, o verdadeiro culpado seria separado e removido antes da próxima etapa. Yuichi pediu especificamente que Tenji fosse o primeiro, porque neste ponto, Shiro confiava mais em Tenji do que em qualquer outra pessoa. Tenji viu a armadilha se fechando. Ele escolheu seguir o plano de Yuichi no papel e decidiu que choraria e daria desculpas depois para se salvar. Os papéis voltaram. Apenas uma pessoa tinha escrito algo, Tenji. Todo mundo deixou seu papel em branco. Tenji tentou começar a chorar. Yuichi o interrompeu e disse para ele admitir tudo primeiro e explicar depois. A expressão no rosto de Yuichi havia mudado, tão fria quanto ele pode ser. Yuichi explicou passo a passo tudo o que ele vinha planejando desde a segunda fase. No momento em que Tenji começou a lançar insultos, Yuichi discretamente se juntou a Shiro, passando bilhetes em pedaços de papel na sala para que ninguém percebesse. Durante a terceira rodada, ele propositalmente deixou seu próprio papel em branco, mas a câmera do teto ainda o flagrou com uma caneta e colocando 2 cédulas na caixa. Logo depois, ele colocou a mão no ombro de Shiro para sinalizar que havia entregado algo a ela. Ele queria que ela escrevesse um segredo que só os dois conheciam para que ela reconhecesse o sinal, confiasse nele e mantivesse o vínculo em segredo. Ele manteve todos à distância para descobrir o infiltrado. Quando foi a vez de Yutori, ele deslizou uma mensagem escondida para ela. Shiro está conosco. Finja brigar comigo para que a verdadeira cobra se revele. Por isso, na próxima rodada, Shiro expôs o único detalhe que apenas Yutori tinha ouvido. Com esse movimento e Shide se voluntariando para se revelar, 2 pessoas foram efetivamente neutralizadas, deixando Tenji como o problema restante. Para impedir que Tenji desmoronasse e destruísse o tabuleiro, Yuichi usou o plano de brecha para atrasá-lo até que a pista estivesse quase concluída. Então planejou apontar o dedo. Ele também bloqueou pilhas de cães em massa, coletando as etiquetas de nome de todos. Como cada pessoa queria provar que não era o sabotador, elas se apressavam para mostrar seu crachá sob comando. Com as etiquetas mantidas como alavanca, ninguém podia sair do roteiro. Eles tinham que seguir o plano de Yuichi. Observando de cima, os supervisores murmuraram que Yuichi era assustadoramente bom em direcionar as pessoas, influenciando mentes da mesma forma que sistemas de crenças fazem. Tenji perguntou por que Yuichi o excluiu, mas não o incriminou imediatamente. Yuichi respondeu que o comportamento de Tenji estava estranho. O cara que geralmente acalmava brigas, de repente foi atrás de Shibe, acusando-o de espalhar calúnias. No entanto, ninguém tinha confidenciado nada sério a Shibe há tempos, porque ele é conhecido por fofocar. Tenji aceitou a perda ali. Yuichi escolheu um alvo fácil, como Shibe, para carregar a suspeita, enquanto a verdadeira armadilha se fechava em outro lugar.
Sem uma maneira clara de corrigir a visão de Shiro sobre ele, Tenji não tinha mais nada a dizer. Yuichi então confessou a Manabu. Ele mentiu e aceitaria a penalidade sozinho para proteger Shiro, para que alguém pudesse entrar na terceira rodada. A equipe verificou e deixou-o prosseguir sozinho. Yuichi também admitiu que a frase "Shibi matou alguém" era falsa, porque o único assassino na sala era Yuichi. Ele disse que havia tirado 3 vidas. O supervisor o rotulou de monstro. Yuichi virou-se para partir para a próxima fase, prometendo derrubar Manabu e toda a operação. Seus amigos se recusaram a acreditar que ele pudesse ser um assassino, mas Manabu confirmou isso como um fato. Discussões explodiram em torno de seu nome. Nesse barulho, Yuichi sentiu que a lição de sua mãe, "amigos importam mais do que dinheiro", deixou de fazer sentido. Naquele momento, os amigos pareciam pesados, como correntes. Ele escolheu seguir em frente sozinho para mantê-los fora do que viria a seguir. Enquanto ele avançava em direção à queda, Tenji se moveu ao lado dele. Ele queria consertar as coisas e pediu para ir também. Ele admitiu que havia mentido sobre gostar de Shiro. A verdadeira razão pela qual ele entrou foi para enfrentar Yuichi de frente e ganhar seu primeiro beijo como prova para si mesmo. Os organizadores permitiram que ambos avançassem e acrescentaram um aviso. Tenji claramente tinha outros motivos para essa ser sua segunda tentativa neste jogo. Quando Yuichi era mais jovem, sua mãe lhe disse que a coisa mais valiosa na vida era a amizade, não o dinheiro. Ele concordou naquela época, mas ao sair do hospital um dia, seu professor lhe disse o contrário, que dinheiro supera tudo, e esse pensamento ficou. Ele despertou de repente após essas memórias e se encontrou com Tenji em uma caverna. Yuichi perguntou onde estavam. Tenji não fazia ideia, a voz de Manabu ecoou pela rocha. "Esperem aqui 3 dias enquanto a próxima prova é preparada, vocês terão apenas água." Durante essa pausa, Tenji disse que precisava se explicar. Se ele ficasse com Yuichi, finalmente teria tempo para contar toda a história de por que o traiu e todas as peças ao redor disso. Ele também revelou que essa era a segunda vez que jogava o jogo da amizade. Antes de ir mais fundo, fez sinal para Yuichi cobrir as etiquetas de nome de ambos, caso a caverna tivesse escutas. A história de Tenji começou com Shio. Ele disse que ela levou a coisa que ele mais valorizava. No ensino médio, ele tinha 2 melhores amigos. O trio fazia planos como uma pequena startup, e Tenji lhes disse que tinha economizado uma grande quantia de dinheiro e queria lançar um negócio com eles antes de completarem 18 anos. Seus amigos ficaram chocados por ele querer dividir, mas Tenji achava que se os 3 permanecessem unidos, ninguém poderia detê-los. Um ano depois, Shio transferiu-se para a escola deles, e o projeto de Tenji ainda estava no caminho certo. Um dia, os meninos perguntaram se ele e Shio estavam juntos. Ele explicou que era apenas um emparelhamento arranjado pelos pais e que eram apenas amigos. Depois disso, os 3 apertaram a contabilidade, mantendo o fundo no mesmo nível de quando entraram no ensino médio. Assim que o ensino médio começou, eles dividiram o dinheiro em 3 partes e concordaram em investir separadamente. Quem tivesse o maior retorno antes de completar 20 anos se tornaria o presidente da empresa. Isso deveria ter sido suficiente, até que os outros 2 adicionaram uma cláusula. O novo presidente também ganharia o direito de se declarar para Shio. Tenji sentiu que isso era um pavio prestes a destruir o trio deles, mas ele concordou, esperando adiar o dano. Não muito tempo depois, os 3 foram arrastados para o jogo da amizade, porque um deles devia 10 milhões de ienes. Eles perderam. Tenji voltou para casa com uma dívida de 20 milhões de ienes e uma ordem de silêncio, sem falar sobre o que aconteceu. Ele confrontou um amigo que admitiu ter gastado dinheiro em presentes para Shio, mas ele se calou, com medo de que o jogo o apagasse. Logo, ambos os amigos se mudaram, e a presença de Shio na vida de Tenji se intensificou. Tenji recorreu à pessoa em quem mais confiava, seu pai. O pai dele ouviu, entendeu e disse que cuidaria disso. No mesmo dia, Tenji recebeu a pior ligação. Seu pai estava morto. A polícia carimbou com uma conclusão que Tenji sabia que não se encaixava em algo que eles alegaram que ele tinha feito a si mesmo, mesmo que Tenji tivesse certeza de que seu pai nunca faria isso. Logo antes de sair de casa, seu pai mencionou que ia visitar a família de Shio. A partir de então, Tenji sentiu que cada revés voltava para ela. Ele investigou e não encontrou nada. Então, uma carta chegou. "Pare de investigar o passado de Shio ou você também desaparecerá." Isso foi o que levou Tenji a arrastar todos para o jogo da amizade, agora para expor o que ele acreditava que Shio estava escondendo. Os movimentos de Yuichi arruinaram esse plano, mas Tenji ainda achava que Shio poderia ser a traidora. Ele tinha certeza de que ela estava escondendo algo grande. Eles recorreram aos números. O total acumulado era de 10 milhões e 800 mil ienes, mas pelos números que Yuichi havia coletado, deveria ter sido de 18 milhões e 800 mil. Isso significava que alguém falsificou o valor. Yuichi não sabia de onde Tenji obteve seus dados de dívida. Então Tenji ligou para Manabu, perguntou novamente e obteve confirmação. Eles refizeram os cálculos das rodadas anteriores. Tenji mostrou a Yuichi o valor real que devia. Quando recalcularam os totais do grupo após o segundo jogo, ainda estavam com uma diferença de 4 milhões em comparação com o que Manabu havia dito antes. A parte de Shio parecia estranhamente alta, o que fazia parecer que ela tinha mentido sobre quanto devia.
Se isso fosse verdade, Yuichi disse que ela devia ser uma mentirosa experiente, mas manteve uma ponta de dúvida, já que Tenji poderia ser o que estava distorcendo a verdade. Após o último caos, Yuichi aceitou que naquele momento eles eram basicamente estranhos dividindo um quarto. Nem mesmo Tenji sabia que Yuichi já havia tirado uma vida. Então, por que ficar com ele? Tenji respondeu que queria justiça para seu pai e destruir o jogo em si, e Yuichi era a única chance de conseguir isso. Para provar que falava sério, Tenji mostrou seu crachá e o valor da dívida. O mundo imediatamente lhe ofereceu o dobro equilibrado pela revelação. Ele se curvou, disse que aceitaria ser usado como uma ferramenta e pediu para seguir a liderança de Yuichi. 2 dias e meio depois, ele perguntou a Tenji quão próximo ele se sentia de Shibi ou Yutori. Tenji os chamou de forasteiros. Yuichi rebateu: eles ainda são seus amigos. Se Tenji realmente sentia culpa, ele tinha que se desculpar com ambos por envolvê-los nisso, mesmo que nunca o perdoassem. Tenji concordou. Com essa promessa, Yuichi prometeu que ficaria ao lado de Tenji durante a 3ª prova. Meio-dia após a caverna, os dois foram soltos em uma floresta densa, onde Manabu já estava esperando. Ele disse que a próxima prova era uma espécie de esconde-esconde, mas não uma versão simples. Eles enfrentariam outro grupo de 5. Tenji não entendia por que tinha que haver uma equipe rival. Manabu disse que a verdadeira amizade só aparece quando há pressão externa. Se Tenji tivesse um amigo que pudesse apunhalá-lo pelas costas enquanto o outro lado se movia como um grupo de 5 perfeitamente sincronizado, a inveja surgiria e a confiança se quebraria. Esta rodada foi projetada para combater essa mentalidade. A única maneira de passar era confiar no seu próprio lado, não importava o que acontecesse. Manabu explicou as regras claramente. Uma pessoa se esconde, todos os outros da equipe procuram. O lado com menos pessoas é naturalmente mais fraco, e depois de tudo o que aconteceu com o grupo de Yuichi, eles já estavam entrando divididos e instáveis. O lado de 5 pessoas tinha vantagem porque estavam em sintonia. Havia também uma reviravolta desagradável. Era permitido trocar de equipe. Qualquer jogador poderia mudar para o lado inimigo e transferir sua dívida restante para a equipe que perdesse. Se você trocasse, poderia sair limpo, sem mais dívidas. Para o grupo de Yuichi especificamente, trocar seria uma derrota instantânea. Então Manabu deu a Yuichi uma escolha. Alguém de outra equipe tinha sido deixado sozinho. Yuichi poderia pegar essa pessoa e adicioná-la ao seu lado. Yuichi só perguntou uma coisa: era uma garota? Manabu disse que sim. Yuichi concordou em levá-la. Tenji não gostou da ideia de uma estranha entrar agora, mas Yuichi apontou que eles não poderiam vencer com apenas 2 pessoas. Eles precisavam de mais uma pessoa. A garota Maria juntou-se a eles. Maria não era aleatória, ela trabalhava para a equipe de supervisão. Eles a colocaram com Yuichi porque ele havia dito abertamente que queria destruir todo o sistema. E eles queriam ver se ele estava escondendo um plano. Tenji escolheu ser o que se esconde. Ele queria Yuichi do lado de fora, observando o campo e vigiando Maria para que ela não mudasse de lado. Ambas as equipes tiveram 2 horas para preparar seus esconderijos. Enquanto explorava, Tenji revisou o livro de regras. Não é permitido usar força para fazer alguém revelar um esconderijo. Quem se esconde deve permanecer no lugar até o final da rodada. Não pode se mover de jeito nenhum. Quebrar essas regras resulta em uma perda instantânea, além de dobrar sua dívida. No lado permitido, cada equipe recebeu telefones para que pudessem se comunicar. Também havia um acampamento de suprimentos montado no centro da floresta. Como o escondido não pode sair do seu lugar, os buscadores têm que levar comida para ele regularmente. Outra regra foi mais impactante: o escondido pode desistir. Ser o escondido significa isolamento total, sem andar por aí, sem mudança de cenário, apenas esperar até que sua equipe encontre o escondido do inimigo. Se a solidão ficar muito pesada, há um botão, aperte-o e você se rende, o que significa que todo o seu lado perde imediatamente. Yuichi escolheu um esconderijo para Tenji, e só para garantir, colocou Maria bem longe desse local. Tenji ainda estava preocupado com suas chances. Yuichi foi direto. Se ambos os lados jogassem limpo, eles provavelmente perderiam. Se jogassem sujo, ele acreditava que venceriam. O que mais importava era a resistência de Tenji. Quanto mais tempo Tenji conseguisse ficar em silêncio e aguentar, mais fácil seria para Yuichi virar o jogo. Tenji disse que podia aguentar. Yuichi prometeu que não falharia com ele. O tempo acabou. Yuichi saiu, e 2 dias inteiros se passaram sem um único contato. Tenji não tinha comido desde que a rodada começou. Ele estava secando, a cabeça girando, pensamentos acelerados. O pânico começou a surgir. Ele começou a se perguntar se Yuichi o havia abandonado. Se Yuichi realmente tivesse se juntado ao outro lado, Tenji já teria sido pego. Isso o fez pensar em algo pior. Talvez Yuichi estivesse prolongando isso de propósito para se vingar do que ele fez no segundo jogo. Tenji usou o telefone e ligou para Yuichi. Alguém do outro time atendeu. Eles disseram a Tenji exatamente o que ele temia. Yuichi não tinha plano de voltar. Nos últimos 2 dias, disseram, ele estava por aí no acampamento de suprimentos, comendo, relaxando e nem sequer tentando procurar por Tenji. Tenji ainda mantinha um fio de esperança e desligou, mas sua confiança balançou fortemente. Ele começou a desmoronar, implorando internamente para que Yuichi aparecesse e explicasse.
A cena volta para 2 dias antes, no momento em que a rodada começou, quando a equipe rival foi apresentada. O esconderijo deles também era o capitão. Em seguida, um jovem chamado Onigawara. Depois veio Chisato, aquele do grupo que podia encantar qualquer um. Após ele, o membro mais jovem. Por último, Banri, um tipo estrategista que usava óculos. Os 4 buscadores construíram seu plano em torno de como as regras realmente funcionavam. Com uma floresta tão grande, você pode ter 10 pessoas ou 20, e ainda assim nunca encontrar um único esconderijo. A verdadeira condição de vitória era proteger as corridas de alimentos. Se o lado dos buscadores não conseguir alimentar seu escondido, ele quebra. Então, eles dividiram as tarefas. O capitão ordenou que Onigawara e Chisato vigiassem o acampamento de suprimentos. Banri e o companheiro de equipe mais jovem exploraram e escolheram o esconderijo do capitão. Para garantir a união, eles fizeram um ritual em equipe juntos. Até os 2 supervisores que estavam comandando o show fizeram apostas sobre qual lado sairia vitorioso. 3 dias se passaram sem muito a relatar, e o supervisor da equipe rival disse que Tenji apertaria o botão de rendição em breve. A leitura de toda a rodada era simples. Não se tratava de localizar um escondido em uma floresta enorme. Era sobre o acampamento de suprimentos guardado, esperar que a equipe mais fraca trouxesse comida para o seu esconderijo, então segui-los e vencer pela rota de entrega deles. Todos os 5 já tinham jogado na mesma equipe esportiva antes, então tinham pulmões e pernas para manter os olhos em Yuichi e Maria sem parar. Eles podiam revezar turnos no acampamento e ainda levar refeições para o próprio capitão. Em suas mentes, se ficassem de olho em Yuichi por tempo suficiente, Tenji cederia primeiro, apertaria o botão e o jogo acabaria. Naquela noite, os 2 supervisores perceberam que Tenji estava entrando em delírios causados pela fome. Na cabeça dele, Yuichi finalmente aparecia com uma refeição. Na realidade, Yuichi tinha passado quase 3 dias inteiros estacionado no acampamento de suprimentos, comendo e relaxando como se fosse um piquenique. Mesmo assim, os supervisores não compraram o ato preguiçoso. Maria vinha fazendo relatórios silenciosos, avisando que Yuichi era muito mais desequilibrado e intimidador do que parecia. Do nada, Yuichi anunciou que queria desertar para o outro lado. Os supervisores, conhecendo seu modo de operar, entenderam que ele trata homens e mulheres exatamente da mesma forma, como peças para qualquer esquema que esteja executando. Todos assumiram que se ele mudasse de lado, rapidamente elaboraria um plano que destruiria a equipe de 5 pessoas por dentro. Mas havia um porém. Se ele realmente mudasse, Tenji perderia na hora e assumiria toda a dívida. A equipe rival ainda optou pela cautela. Eles disseram que precisavam da autorização do capitão antes de deixar Yuichi entrar. Yuichi riu deles por precisarem de permissão para cada movimento, chamando-os de um bando que só marcha quando o líder apita. O temperamento de Onigawara aumentou, e ele quase deu um soco, mas os outros o seguraram. Um soco significava desqualificação, e eles não estavam prestes a entregar a rodada. Onigawara se acalmou, e o companheiro de equipe mais jovem correu para buscar o capitão. A supervisora loira achou que a resposta era óbvia, dizer sim para Yuichi e garantir uma vitória fácil. Quando o mais jovem voltou, a decisão foi na verdade não. Eles queriam um jogo lento e controlado. Se Yuichi realmente pretendia trocar, então Maria precisava vir com ele. Eles não iam deixar que ele descobrisse o esconderijo do capitão e depois passasse essa localização para Maria pelas costas deles. Onigawara provocou os 2 para mudarem de lado juntos. O que nenhum deles sabia era que 2 dias antes, Yuichi já havia explicado um plano a Maria. No terceiro dia, ele fingiria uma deserção. Se funcionasse, ele coletaria as informações do esconderijo do inimigo e as passaria para ela. Se falhasse, ele mudaria para outra coisa. Mais do que tudo, ele queria ver se Maria confiaria na estratégia. Ele fez a ela uma pergunta que a emocionou, prova de que seus limites iam muito além do que ela havia imaginado. No final, ele não trocou de lado, não porque o descobriram, mas porque ele encontrou um caminho melhor para a vitória. Aqueles primeiros 2 dias no acampamento não foram desperdiçados. Enquanto parecia ocioso, ele estava cutucando e provocando, puxando fios e aprendendo como os 5 se moviam. Na manhã seguinte, o companheiro de equipe mais jovem e Banri saíram para alimentar seu capitão. Onigawara e Chisato ficaram para trás para guardar o acampamento. Depois de uma pequena conversa com Onigawara, Chisato se afastou para seguir Maria. Yuichi deslizou para o silêncio e iniciou uma conversa real com Onigawara. Ele elogiou como a equipe deles era bem organizada. Onigawara confessou que se sentia como um peso morto. Ele realmente havia ferido o líder deles antes, e estava se esforçando desde então para compensar isso. Yuichi perguntou casualmente quem tinha colocado a equipe deles em dívida para começar. Chisato apareceu bem a tempo de trocar de lugar e fechar aquela porta. Onigawara foi verificar Maria e percebeu que ela havia desaparecido. Ele entrou em pânico, assumiu que ela tinha ido buscar comida e correu atrás dela, apenas para encontrá-la tomando banho em um riacho próximo. Ele ficou vermelho e recuou. Quando ele voltou, ainda agitado, Yuichi de repente deu um sinal e Maria disparou. Yuichi correu para o outro lado. A divisão forçou Onigawara e Chisato a se separarem e perseguirem. Após um percurso confuso pelas árvores, os 4 se encontraram no mesmo caminho à beira do penhasco. Sem aviso, Yuichi empurrou Maria da borda. Os supervisores se sobressaltaram.
A equipe rival congelou, e até a própria Maria não esperava por isso. Enquanto esse caos se desenrolava, Tenji estava desmoronando, sem comida, sem água, mente esgotada. Ele olhou para o botão de rendição, então afastou a mão, decidiu que estava cansado de trair alguém, usaria toda a força que lhe restava para confiar completamente em Yuichi. Bem quando sua esperança começou a se esvair, Yuichi apareceu e o puxou de volta do abismo. Tenji comeu, bebeu e finalmente perguntou por que tinha demorado tanto. Yuichi disse que não tinha revelado a verdadeira forma desta rodada de propósito. Ele precisava testar a determinação e a fé de Tenji. Agora ele confiava plenamente em Tenji, e estava feliz que Tenji não tivesse apertado o botão, mesmo quando isso significava arriscar tudo. Tenji viu quão brutal o jogo realmente era e perguntou se Yuichi realmente acreditava que eles poderiam vencer. Yuichi disse que a prova estava bem ali. Conseguir comida para Tenji significava que o plano já estava pela metade. Do outro lado, Maria tinha sido levada para um lugar seguro por 2 membros da equipe rival. Ela entendeu rapidamente. Yuichi a tinha usado como isca para afastar os guardas. Ela nunca esperou que ele a empurrasse para um perigo real, apenas para colar aqueles 2 ao seu lado. Se Onigawara não a tivesse segurado, ela teria caído de verdade. Chisato queria correr atrás de Yuichi imediatamente, mas Onigawara sabia que não podia carregar Maria sozinho e se recusou a deixá-la. A jogada não foi perfeita, mas deu a Yuichi a única coisa que ele mais precisava: tempo. Tenji chamou de imprudente. Yuichi respondeu que já tinha mapeado como eles reagiriam. Se um ficasse, o outro também ficaria. Ele não tinha passado 3 dias apenas desgastando Tenji. Ele vinha estudando as personalidades do time rival. O coração mais mole daquela equipe era o de Onigawara. Ele é barulhento e se irrita facilmente, mas por baixo disso é o mais gentil, carregando culpa por erros do passado e protetor das mulheres. Yuichi tinha certeza de que Onigawara pararia para resgatar Maria. Ele também achava que Chisato o imitaria, porque Chisato sempre se movia em conjunto com Onigawara, respondendo às suas escolhas em vez de liderar com as suas próprias. Chisato era bom em muitas coisas, mas não se destacava em nenhuma delas, o que lhe dava uma sensação polida e performativa que naturalmente ficava atrás de alguém direto como Onigawara. Com a questão da comida resolvida, Yuichi finalmente poderia avançar com sua verdadeira condição de vitória, quebrar a outra equipe por dentro. Ele já havia plantado a primeira rachadura, e essa rachadura era Maria. De volta ao acampamento, as tensões explodiram. Onigawara gritou com Chisato, então ele fez uma mudança brusca. Ele disse que se juntaria ao time de Yuichi para manter Maria segura. Mais cedo, depois de puxá-la do penhasco, Maria agradeceu a Chisato em vez de Onigawara porque ainda estava chateada com Onigawara por ter espiado acidentalmente enquanto ela tomava banho. Onigawara se desculpou em pânico. Maria sorriu, aceitou e disse que devia a ele sua vida. Os outros 2 buscadores não entenderam por que Yuichi fez isso. Maria falou em defesa de Yuichi, o que fez Onigawara estreitar os olhos para suas motivações. Ele notou que ela estava mancando, agachou-se e a carregou nas costas. No caminho para o acampamento de suprimentos, ela elogiou sua bondade e suspirou que o destino a colocou do lado de Yuichi. Quando os entregadores de comida voltaram e ouviram a história, decidiram não culpar Onigawara. Em vez disso, optaram por um plano de jogo mais longo, pressão lenta e contra-ataques constantes direcionados diretamente a Yuichi. Mais tarde, Yuichi voltou ao acampamento de suprimentos e chamou Maria como um Giga Chad. Ele disse que se o outro time quisesse um jogo lento e longo, ele os igualaria. Onigawara disse a Yuichi para deixar Maria ir depois do que ele acabara de fazer. Yuichi agiu como um chefe que podia tratar seus próprios companheiros de equipe como quisesse. Onigawara ficou com raiva e tentou brigar, mas Maria o impediu. Ela disse que era exatamente essa a reação que Yuichi queria. Yuichi agarrou Maria pelo cabelo e agiu de forma rude. A outra equipe gritou para Manabu, mas Manabu disse que as regras só proibiam violência contra os adversários, não contra seus próprios companheiros de equipe. Onigawara então disse que mudaria para o lado de Yuichi para proteger Maria. Chisato achou que era uma armadilha. Yuichi admitiu que Chisato tinha alguma experiência com garotas, mas Onigawara ainda acreditava que Maria estava sendo machucada de verdade. Chisato provocou Onigawara por ser ruim com garotas. Eles quase brigaram até que o mais jovem da equipe os separou. O mais jovem disse que deveriam perguntar ao capitão. Yuichi zombou de Onigawara por sempre precisar de ordens e não agir por conta própria, mesmo para proteger uma garota. Onigawara saiu com o mais jovem para falar com o capitão. Isso fazia parte do plano de Yuichi. Ele sabia que o capitão mantinha a equipe unida. Se o capitão estivesse ausente, Chisato e Onigawara brigariam mais. Yuichi já havia pensado nos resultados. Talvez Onigawara o socasse e quebrasse as regras. Ou se não, Yuichi lentamente puxaria Onigawara para o seu time de qualquer maneira.
Algumas horas depois, Onigawara e o mais jovem voltaram. Onigawara disse que estava mudando para o time de Yuichi. Yuichi aceitou imediatamente. O capitão deles havia se recusado a levar Maria. Então Onigawara escolheu carregar uma dívida extra apenas para protegê-la, mas ele não planejava ajudar Yuichi. Ele também pensou que finalmente poderia socar Yuichi. Yuichi não permitiu. Ele se moveu rápido, imobilizou Onigawara e o amarrou para que nenhuma regra fosse quebrada. Naquela noite, Yuichi disse a Tenji que tinha atraído um inimigo. Em seguida, ele precisava que Onigawara revelasse o esconderijo do capitão. Onigawara se sentiu envergonhado por tentar ajudar Maria e acabar amarrado. Maria estava preocupada que Yuichi o torturasse por informações. Onigawara disse que poderia aguentar e que não importava, ele não sabia o local do capitão. Isso surpreendeu Yuichi. Ele perguntou como, então, Onigawara tinha ido ver o capitão. Mais cedo, o mais jovem apenas disse que chamaria o capitão, depois voltou com Onigawara. Yuichi entendeu. O mais jovem era o verdadeiro capitão e o cérebro da equipe deles. Yuichi ficou feliz por ter descoberto, mas o mais jovem disse que já era tarde demais. Ao aceitar Onigawara, Yuichi trouxe uma bomba relógio para o seu lado. O mais jovem disse que terminaria a partida em breve e que Yuichi aprenderia por que Onigawara era uma bomba. Ele então se despediu do capitão e foi caçar Tenji. Os supervisores explicaram mais. O mais jovem era um gênio desde a infância. Sua fraqueza era o tédio. Ele entrou neste jogo por diversão. Ele controlava o capitão visível porque sabia um segredo obscuro sobre ele. Agora Yuichi viu a armadilha. Se Onigawara atacasse seus antigos companheiros enquanto estava do lado de Yuichi, a equipe de Yuichi perderia por quebrar as regras. Se Yuichi o mantivesse amarrado, teria que vigiá-lo sem parar e não poderia rastrear o inimigo. Para piorar as coisas, Banri, o Sério e Chisato vieram sentar-se perto de Yuichi e também ficar de olho nele. Todos esperaram até de manhã. De manhã, Maria saiu e encontrou o mais jovem. Ele rapidamente adivinhou que ela fazia parte da equipe. Ele tentou convencê-la. Ele disse que Yuichi e Tenji pareciam sujos e desgastados após 3 dias em uma caverna, mas Maria parecia limpa demais. Maria se recusou a trair Yuichi porque precisava proteger sua imagem fofa e inocente. O mais jovem tentou outra abordagem. Ele perguntou se ela queria ver Yuichi, o planejador arrogante, perder feio. Ela disse que sim. Ela ligou para Yuichi e fingiu perguntar onde estava Tenji enquanto ninguém a observava. Yuichi contou a ela. Ela deu essa informação ao mais jovem. Quando Yuichi percebeu isso, ficou furioso. O inimigo se moveu em direção a Tenji. O mais jovem ligou para Tenji e disse-lhe para cortar laços com Yuichi. Tenji ainda confiava em Yuichi. Logo depois, o mais jovem encontrou o local de Tenji. Então a voz de Manabu chamou todos de volta ao acampamento de suprimentos. A rodada acabou. Manabu disse que o time de Yuichi tinha vencido. O mais jovem foi atingido. Ele tinha encontrado Tenji primeiro, mas essa não era a única condição de vitória. O capitão deles apertou o botão de rendição. Logo antes da rodada ser chamada, Yuichi fez um grande show de raiva para afastar todo o esquadrão inimigo do acampamento. Isso o deixou sozinho com Onigawara. Ele disse diretamente a Onigawara que não era assim que queria vencer, mas faria isso se não tivesse outra escolha. Então ele ligou para o capitão da equipe e deu uma ordem. Aperte o botão de rendição agora. Se o capitão recusasse, Yuichi disse que continuaria batendo em Onigawara até que o capitão cedesse. Ele começou a desferir socos um após o outro. Do outro lado, o capitão se perguntava por que Onigawara não fazia nenhum som. Yuichi colocou o telefone no ouvido de Onigawara. Onigawara, duro como ferro, disse ao capitão para não desistir. Como os golpes normais não estavam funcionando, Yuichi aumentou a ameaça. Ele sabia que os dois já tinham jogado basquete juntos e que um passe ruim de Onigawara tinha machucado o capitão, então prometeu algo pior. Ele quebraria os dedos de Onigawara um por um até ouvir a rendição. Ele contou de 10 para baixo. Um estalo agudo se seguiu. O capitão, que conhecia aquele som horrível de sua própria lesão, entendeu imediatamente. Ele desabou chorando e implorou a Yuichi para parar. Yuichi disse que continuaria dedo após dedo até que a rendição fosse real. Yuichi também disse em voz alta o que havia descoberto. O capitão era a razão pela qual o time tinha dívidas e a razão pela qual foram arrastados para este jogo. O capitão pediu desculpas à sua equipe. Ele explicou que o negócio da sua família faliu, eles caíram em dívidas, e ele teve que abandonar a escola. Ele ainda queria jogar no torneio final com seus amigos, então o mais jovem o convenceu a entrar neste jogo e agir como líder deles. Mesmo depois de perder, o capitão queria atacar Yuichi por machucar Onigawara. Onigawara o impediu e revelou o truque. Nenhum dedo foi quebrado. Yuichi instalou os próprios dedos para fingir o som e mexer com a cabeça do capitão.
O mais novo não conseguia aceitar a derrota e começou a culpar tanto o capitão quanto o Onigawara. Banri agarrou o mais novo, deu-lhe uma palmada forte no traseiro e o calou. Como o tipo irmão mais velho do grupo, ele era o único que conseguia controlar o mais novo. Banri acrescentou que se o capitão estivesse disposto a arriscar a segurança de Onigawara apenas para vencer, a equipe deixaria de respeitá-lo. Eles seguiram em frente a partir daí. O capitão prometeu que assumiria a dívida se eles perdessem, mesmo que ele nunca mais pudesse jogar basquete com eles. Ele se sentia em paz porque esta rodada já parecia o jogo final que ele tanto queria. Mais tarde, Yuichi explicou outra parte. Ele sabia que Maria trabalhava para os organizadores o tempo todo. Por isso, ele não hesitou quando empurrou do penhasco antes. Ele não estava preocupado com a vida dela. Seu grande ato de ferido e traído depois que ela o entregou foi uma isca para fazer o outro lado relaxar. Tenji ajudou Yuichi a se levantar. Ele admitiu que os métodos de Yuichi eram sujos, mas apontou que a amizade do time inimigo ainda estava intacta. Ele também observou que, se o capitão tivesse esperado um pouco mais, Yuichi poderia realmente ter começado a quebrar os dedos de Onigawara de verdade. Manabu encerrou a rodada e disse a Yuichi e Tenji para saírem enquanto o quarto jogo era preparado. Eles foram avisados para não falar sobre os jogos de forma alguma ou a punição seria severa. Uma vez do lado de fora, Yuichi e Tenji foram procurar Shio. Na escola, eles encontraram Yutori. Ela ficou aliviada ao vê-los vivos, mas também disse que Shio tinha fugido. Yuichi supôs que Shiro fugiu porque sabia que eles tinham descoberto que ela mentiu sobre sua dívida. Yutori preencheu a linha do tempo. No dia seguinte ao retorno do segundo jogo, Shiro, Yutori e Shubi foram para a aula como de costume. Os colegas de classe cercaram Shiro e a acusaram de roubar o dinheiro da viagem. Todas as outras turmas mantinham seus fundos em um banco. Shiro insistiu em guardar o dinheiro em espécie. Shibi queria contar a verdade de que Tenji foi quem pegou o dinheiro, mas isso quebraria a regra de revelar informações do jogo, então ele ficou quieto. Como as pessoas assumiram que Shibi estava trabalhando com Shiro, ele disse que pagaria a turma de volta ele mesmo. 2 dias depois, o pai de Shibi foi preso. Alguém tinha vazado os escândalos que foram expostos durante o jogo 2. Yuichi supôs que Shibi contou ao pai sobre o jogo para pedir 2 milhões de ienes, e que essa confissão foi o que desencadeou a prisão. No dia seguinte, Shibi pediu desculpas por não poder reembolsar a turma. O bullying piorou. Shiro tentou protegê-lo, mas no final ambos desistiram. Então, um colega correu até Yuichi e Tenji com notícias terríveis. Na casa de Shibi, seu pai havia sido assassinado. Shibi foi encontrado coberto de sangue e levado pela polícia. Quando viu Yuichi e Tenji, implorou para que acreditassem nele, ele não tinha feito nada. Tenji queria defendê-lo, mas Yuichi o segurou para que ele não revelasse segredos do jogo por acidente. Mais tarde, Tenji viu o pai de Shiro escoltando Shibi e tomou isso como prova de que o homem estava de alguma forma ligado ao jogo. Yuichi parou Tenji novamente e o pai de Shiro disse a ambos para não interferirem. Yuichi não cedeu. Ele disse que não tinha ninguém precioso a perder, então poderiam direcionar todas as ameaças a ele. Yutori tentou falar com eles, mas Yuichi explodiu. Ele disse que depois de descobrir quem ele realmente era, ela o tratou como um monstro, e agora estava fingindo se importar. Ele a culpou por arrastar o grupo para baixo desde o início e por nunca fazer suas próprias escolhas. Naquela noite, voltando para casa, ele repetiu suas próprias palavras. Ele tinha sido cruel de propósito para afastar Yutori do perigo. Ele não queria que ela se machucasse. O telefone dele tocou de um número desconhecido. A voz na linha disse que tinham sequestrado Yutori. Ordenaram que Yuichi participasse do jogo deles. Se ele aparecesse, eles o torturariam severamente. Se ele recusasse, machucariam Yutori, menos do que ele, mas ainda assim a machucariam. Avisaram-no para não trazer ninguém, ou ela pagaria o preço. A voz de Yuichi ficou fria. Ele disse-lhes para não tocarem nela. Se o fizessem, ele acabaria com cada um deles. Mais tarde, Yuichi foi sozinho ao local de encontro. Um bando de bandidos estava lá segurando Yutori como refém. Um cara usava uma máscara de Manabu e se chamava Kuroki. Yuichi disse para eles soltarem Yutori primeiro. Kuroki mostrou que estava no comando e disse que poderia expor o segredo de Yuichi, do tipo que faria Yuichi pensar 2 vezes antes de salvá-la. Yuichi odiou, mas concordou em jogar pelas regras de Kuroki. Kuroki explicou o jogo. Haveria 3 rodadas de dor. Em cada rodada, Yutori podia receber o golpe no lugar de Yuichi. Se ela o fizesse, a versão dela seria mais leve do que a dele. Mas se Yuichi discutisse ou falasse fora de hora, então ambos seriam punidos. Isso significava que Yutori tinha que fazer as escolhas. Se ela se recusasse a decidir, Yuichi receberia automaticamente a punição. A primeira rodada foi um soco direto. Um brutamontes enorme acertaria o alvo. Se Yutori escolhesse receber, ela levaria um soco e Yuichi levaria 3.
Se ela congelasse, Yuti seria atingido de qualquer forma. Yutori hesitou. Yuti deu a ela um pequeno sinal que significava: eu cuido disso. Kuroki disse para ele não se mexer e afirmou que estava sendo gentil ao deixar Yuti levar os 3 socos sozinho. O grandalhão balançou 3 vezes. Yuichi não se mexeu. Ele achou que esses golpes não eram nada comparados aos que levou do líder do outro time antes. Na segunda rodada, Yutori disse que iria intervir. Kuroki agarrou seu pulso, empurrou-a para uma mesa e disse que sua punição seria arrancar uma unha. Ela começou a sangrar imediatamente e a tremer de dor. Yuichi interveio e se ofereceu no lugar dela. Kuroki sorriu e piorou a situação. 3 unhas para Yuichi. Yuichi disse para ele se apressar. Kuroki arrancou 3 unhas sem hesitar. Agora sangrando e com raiva, Yuichi se perguntou por que alguém seguiria um cara assim. Kuroki se gabou de que era o mais inteligente, o mais corajoso e a única pessoa que nunca trairia seus amigos. A última rodada tinha 2 opções. Ou Yutori tinha que pular sem roupas, ou Yuichi seria esfaqueado 3 vezes na mão. Eles tinham 1 minuto para decidir. Yutori estava com medo, mas disse que seguiria o que Yuichi escolhesse. Yuichi escolheu a faca. Yutori se sentiu pior, mas Kuroki não se importou. Ele esfaqueou a mão de Yuichi 3 vezes. Depois disso, Kuroki disse que eles podiam ir embora. Yuichi disse que não tinha terminado. Ele disse a Yutori para não se culpar. Ela foi alvo apenas porque queriam machucá-lo. Ela ficou com ele, mesmo sabendo que tipo de pessoa ele era, e enfaixou sua mão. Yuichi a avisou que se ela ficasse, poderia ver algo que nunca esqueceria. Mesmo assim, ela ficou. Então Yuichi desafiou Kuroki para mais um jogo. Ele apostou 10 milhões de ienes se Kuroki jogasse. Ele também disse que se Kuroki soubesse quem Yuichi era, saberia que Yuichi tinha muito mais do que 10 milhões por trás dele. Kuroki ficou interessado. O jogo era simples: pedra, papel, tesoura. Se Kuroki ganhasse, ele ficaria com os 10 milhões. Se Kuroki perdesse, teria que sacrificar dedos com base no que jogasse. Tesoura custaria 2 dedos, papel custaria a mão inteira, e pedra não custaria nada. Como a mão de Yuichi estava ferida, parecia que ele só poderia jogar pedra ou papel, o que dava uma grande vantagem a Kuroki. Yuichi também prometeu dinheiro extra aos homens de Kuroki se o chefe deles concordasse. A gangue torceu para que Kuroki fizesse isso. Kuroki tentou ser cauteloso. Se ele escolhesse papel, ele ganharia ou empataria, já que Yuichi machucado não deveria conseguir jogar tesoura. Ele perguntou o que acontece em caso de empate. Yuichi disse calmamente: nada acontece. Kuroki pensou em tesoura, mas isso era um risco de 50%, e ele não queria arriscar perder 2 dedos. Yuichi percebeu que Kuroki planejava escolher papel. Ele disse: não vou escolher papel, e disse a Kuroki para começar. Primeira jogada, ambos foram de pedra. Segunda jogada, Yuichi trocou e jogou tesoura com sua outra mão não ferida. Kuroki não esperava e perdeu. Ele começou a gritar que não era justo. Yuichi manteve a calma e explicou que ele apenas prometeu não escolher papel. Ele nunca disse que jogaria com uma mão específica. Kuroki tentou cancelar a aposta e disse aos seus homens para atacarem. Nesse momento, Tenji apareceu com os verdadeiros organizadores do jogo. Eles prenderam Kuroki e sua equipe por fingirem ser funcionários. O supervisor responsável pelo lado de Yuichi disse que estavam levando Kuroki para punição. Yuichi pediu uma coisa primeiro: 5 dedos de Kuroki. Kuroki recusou. O supervisor forçou a mão de Kuroki na mesa para que Yuichi pudesse fazê-lo. Kuroki gritou. Yuichi fez uma pausa e deu-lhe uma escolha. Ele poderia escolher um de seus subordinados para sofrer a dor em seu lugar. Esse subordinado perderia apenas um dedo. Kuroki implorou para que seus homens se apresentassem. Nenhum deles se moveu. A visão de Yuichi escureceu e ele desmaiou por perda de sangue. O supervisor ordenou que Kuroki fosse levado e disse que Yuichi o havia superado desde o início. Ela explicou claramente. Yuichi usou sua mão ferida para jogar a tesoura de propósito, para que Kuroki se concentrasse em evitar um empate e esquecesse da outra mão. Yuichi não apenas venceu o jogo, mas também quebrou o vínculo entre Kuroki e sua própria gangue em um único movimento. Eles levaram Yuichi rapidamente para tratamento. Enquanto isso acontecia, Ria contou a Tenji qual seria a próxima escolha: ou salvar Shibi, ou assumir uma dívida extra de 500 milhões de ienes. Essa nova dívida surgiu depois que o pai de Shibi morreu e deixou a família falida. Quando Yuichi acordou, ele disse que seu objetivo era salvar Shibi e expor todo o jogo. Dinheiro não significava nada para ele. Ele foi levado para atendimento de emergência. Tenji e Yutori decidiram que dariam tudo o que tinham para resgatar Shibi, e é aqui que este vídeo termina. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Também assista a este vídeo a seguir até o novo.